Fala pessoal, bem-vindos ao quinto episódio do IRPcast. Vou te explicar a última vez o que é IRP para você nunca mais esquecer. Então, o I é de investidor, de investimento, o R é de resiliência e o P é de prosperidade. O IRPcast fala sobre empreendedorismo, fala sobre negócios, fala sobre investimentos e vai falar hoje sobre um tema muito importante, que é saúde, que é atividade física, que é empreendedorismo nesse meio de atividade física. Então, deixa eu apresentar para vocês aqui o nosso convidado de hoje. Formado em Direito, educador físico, personal trainer e agora empreendedor. Bem-vindo, Lucas Lopes. Então, Rafa, obrigado pela oportunidade, tá? Valeu. É uma satisfação estar aqui. Vamos trocar uma ideia, bater um papo aí, a gente tem muito a agregar, tá? Vamos lá. Esse podcast, ele fala muito sobre resiliência, ele fala sobre investimento, ele fala sobre prosperidade. Mas prosperidade, Lucas, não é só dinheiro, né? Não tem a ver só Sim. com a questão financeira. E eu vejo hoje as pessoas estão abandonando um pouco essa parte de saúde, essa parte de atividade física. Você acha que é possível ser próspero sem cuidar dessa parte? Não, você tem que ter esse cuidado, tá? O primeiro passo que a pessoa tem que ter, o primeiro cuidado que ela tem que ter é com a saúde, porque senão ela não consegue, né, desenvolver outras coisas, né, percorrer os caminhos aí na vida dela. Então, se ela quer ser próspera, em outras áreas, o primeiro cuidado que ela tem que ter é com si mesma, e cuidando da saúde através do quê? O primeiro passo é o exercício físico, é o mais defendido aí, né, pelos estudos, né, pela ciência. O primeiro cuidado que a pessoa tem que ter com a saúde é através do exercício físico. Vamos Então, contar um pouquinho da sua história. Quando eu fui te apresentar, você falou, você fez direito antes de fazer educação é isso. física? Sou formado em Direito, formei em 2014, né? Eu fiz em Ituverava, São Paulo, né? No interior perto de São Joaquim da Barra, ali. Formei, a ideia inicial era ser advogado, né? Só que aí foi tomando Você tem cara de advogado. É, Puser uma camisa aí, hein, Gabriel? Puser uma camisa, um blazer aí, tem cara de advogado. então, aí eu fiz algumas provas, né? Tentei alguns concursos, tudo, mas acabei passando em alguns, mas depois cheguei no ponto e falei, ah, não é isso que eu queria, não. E aí minha vida foi tomando outros caminhos, né? Eu estava na fase ainda recém-formado, né? Na primeira faculdade, ainda podia, né? Tava naquela questão de arriscar, né? Então, e também, junto com o direito, eu tinha uma empresa de fotografia com o meu irmão, né? Então, eu trabalhava como fotógrafo de casamento. E aí, eu formei em 2014 e não segui na área, né? Tentei, mas não segui e tal. E aí, eu foquei totalmente na fotografia com ele, né? Onde nós montamos um estúdio, um escritório lá na cidade de Guará, atendemos, a gente ia toda a região. E aí, passou 2 anos, 2016, eu falei, pô, agora vou fazer o que eu sempre quis fazer, né? Porque no direito era um desejo dos meus pais, tal, né? No direito, mas 2016 eu falei, agora eu vou fazer o que eu sempre quis fazer, né? Que foi educação física, que é a área que eu tô trabalhando agora, né? Como personal trainer. Legal. Você tá há quantos anos? 5 anos. Eu formei na pandemia. Um mês antes de entrar a pandemia entrou 1º de março de Eu 2020. lembro. Eu tava E chegando do México. 1º de março de 2020 e 1º de fevereiro eu peguei o diploma na mão, lá em Batatais. E- Quando eu saí do México, Lucas, quando eu desembarquei em Guarulhos, quando eu tava dentro do avião, fechou tudo. Eu desci do avião, sei lá, mais uns 2 dias lá, eu não E um saía do México. Imagine um susto danado, né? E aí foi isso mesmo. Eu formei em 2000, isso. Aí eu comecei a dar aula. Quando eu comecei, tava tudo fechado, né? Não podia dar aula em academia, né? Sim, eu Os lembro. locais estavam todos fechados. E a alternativa que a gente teve, né? Que nós tivemos, assim, né? O pessoal da área da saúde, né? E principalmente nós da educação física, foi dar aula ao ar livre, né? Então nós começamos em praças, parques. Aí eu fiz um investimento, até lembro, o meu pai me ajudou nessa época. Eu falei, pai, você pode me ajudar aí com um investimento aí inicial de uns R$ 3.000 que a gente fez. Foi um investimento que eu comprei Querobel, umas ferramentas aí que permite a gente trabalhar com treinamento de força e você pode fazer ao ar livre, não é equipamento assim, né, grande. Então, Querobel, uma ferramenta, um wall ball, uma bola, um colchonete, coisas assim que são transportáveis, né? E aí fiz um investimento, comecei a dar lá na praça, e aí foi formando a carteira de cliente aí, aos poucos, né? Mas,
Não deixa de ser empreender, né, Lucas? Não, não, exatamente. Educação, ser personal é empreender, né? É Desde empreender, você não está exatamente. trabalhando com Isso, carteira assinada para ninguém, você vai atrás dos seus clientes, você. Então, assim, isso. você já começou a empreender naquela época. Exatamente, já começa a empreender naquela época, por mais que a gente fala assim, eu não tenho dono, não tenho patrão. Não tenho diretamente, mas indiretamente são os meus alunos, né? Exatamente, eu respondo a eles, eu tenho um compromisso com horário, tudo. Mas é uma forma de você empreender. Quando você trabalhava com fotografia, você estava empreendendo também. Tá, aí atualmente eu era sócio do meu irmão, né? Nós tínhamos a empresa junto, né? E éramos sócios, eu cuidava da parte de fotografia, e ele cuidava da parte de vídeo. Então eu fazia toda a parte de captação de clientes, a parte de. Eu conversava com o casal, recebia casal no estúdio, então fazia apresentação de álbuns, né? Eu que fazia a parte de fotografia, viagens, eu fiz 2 viagens para fora, a fotografia me proporcionou isso. Eu fiz uma viagem para o Chile, uma viagem para Istambul, e não foram longas, foram recentes, assim, 2018, 2019. Então, me proporcionou muitas coisas boas, não? Foi sensacional. E era sócio com o meu irmão. Meu irmão cuidava com essa parte de foto e eu a parte de vídeo e a parte de foto. Tá E empreendendo faz tempo, tô, hein? exatamente. Fala uma coisa, hoje muita gente começa a fazer atividade física e para. Muita gente começa a se alimentar bem e para. O que que é o segredo aí para a turma continuar ou para a turma ter sucesso nessa empreitada? Tá. Eu falo assim, nós somos dentro da área, uma autossabotagem. A pessoa ela começa e para, porque ela coloca uma meta que é inatingível para ela. Então, o primeiro passo é você colocar metas atingíveis. Então, não, pô, eu não faço nada, eu sou sedentário. O mínimo que você faz já é suficiente, né, para você dar uma ligada no seu corpo. Sair do Sair do sedentarismo. sedentarismo, o mínimo que você fizer. Só que assim, o mal das pessoas, elas colocam metas inatingíveis. Então ela fala, ó, não faço nada, nossa, vou começar agora a fazer uma caminhada 5 vezes por semana. E aí, chega num certo ponto, no terceiro dia, não dá. O horário para mim, esse horário não dá, ou senão tá ficando muito apertado aqui, eu não tô conseguindo, tá me sobrecarregando fisicamente. Então, assim, começa aos poucos, esse é o segredo, né? E para tudo que você for fazer. Não adianta, ninguém começa a correr 5 quilômetros do dia para noite. Ninguém começa, assim, a fazer uma conscientização, né, de alimentação do dia para noite. Isso é aos poucos também, né? Então, tudo isso é trabalhado, mas você tem que colocar uma meta que seja atingível. Você está dizendo o seguinte, o pessoal vai de quem não fazia nada para uma super meta, e Isso. essa super meta ela fica inalcançável porque é, as pessoas acham que motivação, né? O cara tá motivado para fazer o primeiro dia, o segundo dia, o Isso. terceiro dia ele tá morto. E acaba gerando o quê? Uma É frustração. porque ele não dosou. Não, isso não teve esse controle, né? Exatamente. É. Então, comece aos poucos, justamente para não gerar isso aí, né? Disciplina vale mais que motivação? Ó, eu costumo falar que isso é de cada um, mas, na minha opinião, a disciplina está em primeiro lugar, tá? Uma pessoa indisciplinada, ela não consegue, mesmo que ela tenha motivação, se ela for indisciplinada, ela não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Então, na minha maneira de ver, a disciplina está em primeiro lugar. Porque motivação acaba, né, Lucas? Motivação baixa, você vai ter o dia ruim e aí Isso, vai precisar da disciplina para exatamente. conseguir. Isso eu acho que vale tanto para empreender quanto para atividade física, para um plano de alimentação, Isso, para empreender. Porque exatamente. no fundo acaba sendo resiliência, Exatamente. né? Fazer. Eu passei, Lucas, 366 dias correndo, sem perder nenhum dia. Ó, Eu isso é fazia 3 quilômetros no mínimo, isso é 3, brilhante. 5, 5, 8, 8, 10, 12, 15, 21, 21, 42. Aí deu zebra. Aí complicou um pouco. Mas o que eu mais vivi naquele momento foi essa disciplina de ter a obrigação de fazer os 3. Mas era algo atingível. Não Isso, era 5 todo dia, não era 10 isso. todo dia. Uhum. E assim, eu não tinha um horizonte. Quando eu passei a cumprir todos os dias, o avanço foi meio que o brinde, Sim. sabe? Pô, tá fazendo todo dia. E gera uma sensação muito gostosa, né? Né? Muito, Muito prazerosa. muito. É. O avanço, Isso, né? exatamente. Você conseguir progredir, você conseguir evoluir, porque é uma coisa. E aí eu vou te fazer essa pergunta. Quando eu comecei a correr, eu não conseguia nem os 3. Eu vou chegar na onde eu quero. Uhum. Então, demoraram alguns dias para eu fazer o primeiro quilômetro correndo. Só que eu fazia 1 quilômetro, descansava, fazia mais um, descansava mais um.
Daí 15 dias, Lucas, eu consegui fazer os primeiros 3 quilômetros. E eu acho que as pessoas esquecem de comemorar os micro resultados. As pessoas esquecem de dizer o seguinte: poxa, peraí, para quem não corria nada, ter corrido 1 quilômetro é um grande avanço, Isso. ter corrido 3 é um grande avanço, daqui uns dias 5 é um grande avanço. Não é só na maratona que a gente comemora. Uhum. Exatamente. E se você levar isso pro lado do empreendedorismo, se você colocar, né, fazer essa correlação, tanto na parte de exercício físico, como você falou, você chegou numa meta, você tá feliz, você comemorou essa meta, você vai para a próxima. E você também tem metas dentro do empreendedorismo, você também tem metas financeiras, né, metas de cargo, por exemplo, né? E se você chegou lá, você tem que comemorar, e tudo é comemorado, né? Eu acredito que esses micro resultados, né, tem que ser levado em consideração, sim. Porque senão a gente espera para comemorar só aquele super Isso. resultado. E fica muito distante. Eu quando comecei a correr, se me dissesse, não, vai correr 42 quilômetros, eu digo, é loucura. E Ou vai tem- e- correr 10. Eu, Isso. não, 10 não. A minha cabeça não comportava 10 Isso. quilômetros. Eu dizia no começo, eu dizia pro Gabriel, se um dia eu conseguir 5 quilômetros, puxa vida, vai ser uma festa. E eu comemorei nos 5. Comemorei nos 10, nos 15, Isso. nos 21 e nos 42 E também. além dessa Nos comemoração. 42 não tinha muita energia para comemorar. Alô? Né? E além dessa comemoração, sim, você foi adquirindo uma base física Certeza. muito boa, Certeza. né? Uma base de 5, uma base de 10, uma base de 21. E que não é fácil. As pessoas precisam comemorar, né? Sim. Pô, uma semana de academia, para quem não fazia Isso, pra quem nada, não fazia comemora. nada, Mas você não exatamente. pode comemorar com lanche, Sim. né? Não. Não pode comemorar com x-tudo, né, Gabriel? Senão foi ser dieta. Não, tô brincando. Cara, eu tenho uma frase, eu não sou educador físico, mas eu gosto muito de atividade física. Musculação é um pedágio obrigatório da vida? Exatamente, é um pedágio obrigatório, tá dentro do primeiro requisito, né, na parte de treinamento, né? Para você adquirir força, né, muscular, você precisa da musculação. É obrigatório você fazer a musculação, até para você adquirir uma densidade, né, um volume muscular, para você prevenir, né, de doenças, né, prevenir de lesões e para você ficar realmente mais forte, né, para encarar as tarefas do dia a dia. Então, o primeiro requisito em relação ao treinamento e para te impulsionar na sua qualidade de vida, no seu bem-estar, o primeiro requisito é o treinamento de força, treinamento de musculação. Na velhice, Lucas, eu acho que a ciência já tem mostrado, né? Tem comprovado esses pontos, mas uma boa qualidade de vida depois dos 50, depois dos 60 anos, aí você me corrige se eu estiver errado, elas vão depender da quantidade de massa muscular que você conseguiu construir até aquele momento. Exatamente. Aí, e muito interessante essa pergunta. Eu vou voltar um pouquinho, você falou assim, a partir dos 50, eu vou voltar um pouquinho lá nos 30. Aham. Nós temos um fenômeno no corpo humano, né, que a partir dos 30 anos chama sarcopenia, né? 1% ao ano você tem a perda de massa muscular. Então vamos pensar, vamos imaginar uma pessoa que ela está com 60 anos, ela foi sedentária dos 30, a vida inteira. Então dos 30 a 60 ela perdeu o quê? 30% dessa massa muscular. Massa muscular, perda de massa muscular, você tem perda de função cognitiva. Isso tem uma correlação. E além disso, você tem uma fraqueza muito grande. Você está sujeito a cair, a pessoa com 60 anos que tem uma perda de massa muscular muito grande, cair, quebrar um fêmur, fraturar um osso, né? A osteoporose, por exemplo, ela pode, né, progredir com esse declínio da massa muscular. Então, assim, não é só a partir dos 50, a pessoa tem que começar antes, tá? Para chegar nos 50, nos 60, com uma longevidade melhor, uma qualidade de vida melhor. Entendi. Entendeu? Massa. E posso só Pode, te claro. interromper? Gabriel, põe o ar no 24 pra gente aí que tá começando a ficar gelado Eu aqui, vou dar o rapaz. exemplo dos meus pais. Vou dar o exemplo dos meus pais. O meu pai, principalmente. Meu pai tem 63 anos. Ele é um atleta, porque ele tem dedicação e uma vida de atleta, pensamento de atleta, mas com 63 anos. É personal trainer também. E para você ter uma noção de tempo, ele faz os 5 km, os 5 quilômetros ele faz em 20 minutos. Então ele corre para 4, né? 4 minutos o quilômetro. Eu Isso não é um alcanço tempo, ele não, rapaz. é muito forte o ritmo. E uma vez ó, isso é muito interessante. Uma vez uma menina chegou para mim e falou assim: "Ô Jade", ele chama Jade. Eu quero começar a ganhar troféu, né, ganhar medalha. O que que eu faço? Ele falou: "Ó, primeiro passo você tem que treinar". Pronto. Se você levar isso, ó, leva isso para outras áreas, tá? Vamos fazer uma reflexão. Você precisa treinar.
você precisa dormir bem. Você precisa se alimentar bem. Ela falou, Jade, tudo isso? Sim, tudo isso, só que isso é o mínimo que você tem que fazer para você chegar lá, entendeu? Básico. Então, exatamente, abdicar de algumas coisas, né? De alguns excessos. Então, isso é necessário. E ele, assim, tem 63 anos, tá com uma qualidade de vida muito boa, né? E a minha mãe também tem 52. A minha mãe, ela entrou no mundo. Minha mãe foi sedentária até os 40, e aí virou a chave, né? E tá há 12 anos aí. Hoje ela faz prova de 15, faz prova de 10, mas ela é mais no aspecto da participação. A competição dela é com ela mesma, né? Sim, Ela não compete com os outros, não é igual meu pai, que meu pai já é competidor realmente. Compete, mas em prova para competir. Aí, Gabriel, com 62 anos, correndo um pace de 4, eu quero É. ver você alcançar. Você com 28. Ele falou que o prêmio era 30 mil para correr. Eu falei, vamos correr. O prêmio, geralmente um prêmio de corrida é uma banana Isso, e uma medalha. Uma maçã, uma medalha. É, exatamente. E uma garrafinha de água no final. Eu estava falando hoje, Lucas, mais cedo, eu gravei um vídeo, cara, dizendo que eu fiz uma pergunta no vídeo que eu gravei, dizendo quem é que quer ser milionário? E aí eu também perguntei quem é que quer ter um corpo mais forte, quem é que quer estar no shape? E geralmente todo mundo responde que quer. Mas quando a gente mostra o preço que precisa ser pago, a resistência, a resiliência emocional que tem que ter no processo, a gente fica com os 2 ou 3%, 4% das pessoas que conseguem. Porque todo mundo quer ser milionário, mas ninguém quer os problemas do milhão. Todo Certo. mundo quer estar mais forte, Isso. quer estar no shape, mas Uhum. não quer ficar carregando, né, Gabriel? Marmitinha de frango para cima e para baixo com arroz e ficar comendo o tempo todo. Isso. Você tem, exatamente. É, você tem que se abdicar, né, de muitas coisas, né? Tem um preço. Tem um preço, justamente. É o ônus e o bônus, né? Todo o segmento tem isso também, né? Né? Para Me você fala chegar. uma coisa. A gente tá vivendo um mundo, né, uma geração que as pessoas sempre querem, elas não querem andar mais rápido, elas querem cortar caminho. Nesse mundo fitness, nesse mundo da musculação, eu vejo muita gente enveredando pelo lado dos hormônios, né? Uhum. E aí eu queria saber de você sobre isso, porque eu digo o seguinte: toda vez que corta esse caminho dá problema. Seja financeiro, Isso. seja físico. Físico. Às vezes as pessoas me procuram, tem alguém me oferecendo ali um investimento seguro de 10% ao mês. Eu digo, pode ir que vai quebrar, é uma pirâmide, né? Vai dar O que ruim. dá esse tipo de coisa é empreendedorismo, E, aí sim. E no meio do físico, né, da musculação, muita gente corta caminho com hormônio. O que que você tem visto? Qual a sua opinião sobre isso? ó, eu sou totalmente contra, tá? Não defendo. E assim, você tem que pensar em uso de anabólicos, né? Para quem quer gerar hipertrofia e também os fármacos, né? Que é utilizado muito para a questão do emagrecimento. Então você tem praticamente essas duas vertentes aí. E assim, cortar caminho. O nosso corpo ele não foi criado para receber, né, substâncias externas, né? Foi criado justamente para ele produzir, né? Ele se autoproduzir. Então, eu sou totalmente contra isso, né? Esses usos. E também, assim, se você pegar também para fins de emagrecimento, né? É lógico que assim, tem acompanhamento e tudo mais, só que acaba gerando uma bola de neve aí, né? Digamos assim, eu conheço pessoas que fizeram uso de medicamentos para emagrecer e foi uma coisa que foi justamente isso, cortou o caminho, mas só que assim, depois voltou rápido, Fez entendeu? sanfona. Isso. E muitas pessoas, elas não, o controle não tá, a responsabilidade não tá em cima disso, né, do uso de remédios e tudo mais, tá no controle da mente, da cabeça. Então não adianta nada ela fazer o uso de uma medicação, né, e não mudar a mente dela, né? Não fazer uma reeducação alimentar, não procurar colocar essa questão do treinamento também no dia a dia. E o anabólico também é a mesma coisa, né? O uso anabolizante. Assim, eu sou totalmente contra a pessoa tomar de uso indevido, logicamente, né? Mas lógico que acompanhado, se você colocar, por exemplo, os profissionais aí que usam, tem profissionais, pessoas que vivem aí a vida inteira, né? Fazem com acompanhamento. Isso aí Aham, não sou totalmente, não sou contra, não, tá? entendi. É porque acho que tanto com o dinheiro quanto com o físico, tá todo mundo procurando esse caminho muito rápido, porque Isso, conquistar um shape, né? isso, Assim como conquistar 1 milhão, ou 2, ou 5, tem mais a ver com plantar, regar, isso. esperar Esperar crescer, crescer né? e leva um tempo. Não comer todos os frutos, plantar novamente. Investimento é assim. E conquistar um shape também vai nesse caminho.
não tem shape em 3 meses, né? Não tem shape em 6 meses, não tem, né, Gabriel? Bíceps enorme em 3 meses. Isso é um negócio que assim, é igual enriquecer rápido. Isso. Vou te trazer agora. Não precisa de dinheiro. Amanhã você vai estar milionário. Isso é uma grande mentira. Então, as pessoas, elas são muito imediatistas, né? Vamos colocar essa palavra aí. Elas são Exatamente. muito imediatistas. Elas não querem passar pela dor, né? Elas querem uma fórmula Já mágica. quer uma fórmula mágica, exatamente. Então, assim, e o primeiro ponto que as pessoas, elas... Hoje é a luta pela estética, né? Pela vaidade. Mas esse não é o primeiro ponto. Você tem que o ponto é olhar pela sua saúde. Você treina, você faz exercício, você constrói algo primeiro, né? Para você ficar saudável. Exatamente. Esse é o primeiro pensamento. A estética, ela vai muito além. É a consequência daquilo que você faz. E ela leva tempo também, né? É um caminho que você tem que percorrer. Então, assim, uma alimentação, um treinamento, é um período de adaptação. Uma pessoa que vai começar a treinar, por exemplo, ela tem um período de 45 dias, 60 dias para o corpo, né, o organismo, adaptar aquele estímulo. Entendeu? Não é assim, 2 dias, 3 dias. Não é um bolo. Tá pronto em horas. Existe uma questão que eu já ouvi, aí queria confirmar com você, porque quando a pessoa está num processo de emagrecimento, se ela emagrece muito rápido, existe uma coisa que é o organismo lutando para voltar para aquele peso, né? Porque foi um emagrecimento. No mercado financeiro a gente chama de regressão às médias, porque tudo tende a regredir às médias. Na perda de peso é assim também? Ó, vai muito. É o que eu te falei. Primeiro ponto é a mudança de pensamento, Mentalidade. mentalidade, né? Eu conheci várias pessoas, já tive alunos assim, que eles emagreceram de uma maneira rápida. E assim, uma forma rápida de emagrecer é a bariátrica, por exemplo, Sim. né? Eu não sou contra, tá? Hoje tem muitos estudos aí, eu tenho amigos que se mexem com essa especialidade aí. Mas o primeiro ponto, a pessoa tem que fazer aí melhorar a sua parte do seu nível de consciência nessa questão de reeducação alimentar, né? Mas essa questão aí, por exemplo, dela emagrecer de uma maneira rápida e depois não conseguir controlar e voltar isso depois, assim, pode acontecer, mas vai de acordo, por exemplo, com a alimentação dela, né? Do que ela tá seguindo, a parte nutricional dela. Então, assim, tem muitos alunos, por exemplo, que eles fazem, né, o uso de medicamentos, assim, que levam, por exemplo, emagrece 2 meses, 3 meses e continuam. Só que aí você tem que fazer o desuso, né, o desmame. E aí fazem essa reeducação alimentar. Então, essa reeducação alimentar, ela vem junto, assim, essa parte de concentração junto com o uso desses remédios. Não Entendi. adianta você usar esses remédios aqui e continuar comendo, você não vai emagrecer, né? Um tema interessante, ô Lucas, que é pouco falado, a atividade física, ela faz bem para a saúde. Isso, Sim. isso tá, Não, tá claro. primeiro Mas, ponto. por exemplo, quando eu sou maratonista, eu corri 42 quilômetros, 5 horas e alguma coisa correndo, seis Muita mil coisa. calorias. Quando eu conversei com alguns médicos, eles disseram o seguinte também: cuidado com o excesso, que aí deixa de ser saúde. Isso. Concordo. Tudo que é demais. É, tipo, não tem saúde em 42 quilômetros. Não, eu concordo com eles. Concordo sim, tá? Tudo que é demais, só que assim, você não pode. Esse que é demais, você não pode fazer diretamente, né? Tipo assim, 3 vezes por semana. Não, você não dá conta também. O corpo não dá conta. Você vai chegar numa estafa física e mental muito grande, né? Então, assim, você tem que fazer isso aos poucos, mas acompanhado. Sim. Então, tudo leva tempo. Você tem que construir primeiro uma base, né, para você, tanto física quanto alimentar, para você dar conta de chegar nesses 42, né? Mas, assim, você seguir 42, o cara faz 42 toda semana, isso não pode. Você vai chegar exatamente, é demais. Os extremos, né? Os extremos. Eu vejo a alimentação, né, Gabriel, de ultramaratonista é baseada em Coca-Cola e paçoquinha. Não tem como, assim. É isso que eu tô querendo dizer, assim. O limite da saúde, ele, até para atividade física, Isso. ele tem um limite. O cara aguentar, por exemplo, correr 100 quilômetros, ele acaba tendo que ter um superávit calórico Exatamente. para conseguir Para usar de conseguir. energia, que Exatamente. com arroz e frango, né, Gabriel? Não É tem, pouco. não tem, não, e na quantidade. Isso. A quantidade também. Eu tô no desafio de 100 dias, tenho comido mais arroz e frango, cara, e é sensacional. Carboidrato e proteína. Porque é um índice nutritivo muito grande, te deixa saciado, mas ao mesmo tempo é pouca caloria. Então, para você fazer essas ultra provas com esse tipo de alimento, não dá. Você precisa de mais. Você precisa jogar açúcar no seu Na corpo. própria maratona que eu fiz no meio, Lucas,
era Coca-Cola e batata chips. Porque já tinha, o açúcar tinha ido embora, o sal tinha ido embora, a gordura tinha ido embora, não tinha mais nada. Sim, Então, uma energia rápida e uma reposição de sódio é sim, impressionante. sim. Era Coca-Cola e batata chips, que é um negócio que faz mal para a saúde. E exatamente, faz mal. Mas o seu corpo ali, ele tá precisando desse estoque, né? Naquele momento, né? Naquele momento. Eu costumo brincar com as pessoas que Coca-Cola é alimento de maratonista. Tenista também. É, Tenista também toma. só pode usar nessas É horas. porque também são esportes, né, que é de longa duração, né? Então, um jogo de tênis, por exemplo, né? São 4 horas, 5 Aham. horas. É muito. Me fala uma coisa, Lucas. Eu soube que você já empreende faz tempo, né? Desde a época de fotografia, Isso. como personal você é empreendedor, mas você tem um projeto novo, que você está construindo agora. Fala um pouquinho desse projeto pra gente. Isso. Esse mês agora, criando a empresa chama Corporate Wellness, Legal. né? Assessoria em saúde e bem-estar corporativo. Eu vejo muito as empresas, né, principalmente esse mundo corporativo, elas têm poucos programas, né, que visam aumento de produtividade, né, voltado para o colaborador. Então, vai ser nesse intuito. Eu vou trabalhar com assessoria para melhorar, né, a qualidade de vida do funcionário através de alguns programas que vai capacitar, né, e melhorar ele na parte psicológica, na parte alimentar e na parte física, Legal. tá? Então, o que que eu vou proporcionar pro empregador, pro patrão, através desses programas? Aumento de produtividade na empresa, redução de absenteísmo, né, que é aquela falta justificada e injustificada do funcionário, Aham. redução do presenteísmo, aquele funcionário que ele está na empresa, mas a cabeça dele não está focada ali 100%, né? A redução de rotatividade, o funcionário, que é o turnover que a gente fala, então essa redução de funcionário, é que ele entra e sai de funcionário, nós vamos deixar o funcionário totalmente mais participativo. E esse trabalho, ele vai ser muito mais humano, né? Mais humanizado. Esse atendimento vai ser feito dentro da empresa mesmo, tanto com apoio psicológico, apoio nutricional e o apoio de particularmente a parte física. Entendi. O seu cliente, então, é o empresário que Exato. tem funcionários. Que tem E o funcionários programa ele vai ser oferecido para os para os colaboradores, colaboradores. pensando num aumento de produtividade. Isso. Porque se ele faltar menos, se ele tiver mais presente, Isso. ele vai ser mais produtivo. Exatamente. E aí se um funcionário que é sedentário, ele produz menos, Com certeza. com certeza. Funcionário que dorme mal, ele produz menos. Certeza Funcionário que se absoluta. alimenta ruim, produz menos. Então nós vamos melhorar tudo isso, né? Vamos fazer um mapeamento de saúde dentro da empresa, né? Isso é muito interessante. Isso não é feito, né? Então nós vamos entrar com um trabalho totalmente mais humanizado, bem humanizado mesmo. Você me fez lembrar de uma coisa. Estudando procrastinação, eu vi que procrastinação tem mais de um tipo. Procrastinação física, né? Procrastinação química e procrastinação espiritual. Mas procrastinação química é quando você se alimenta mal, quando você dorme mal e o seu corpo não tem energia no dia seguinte, o seu cérebro não tem energia no dia seguinte para efetuar as tarefas que ele precisa. Ele se acomoda naquela situação, né? Do outro lado, se ele dorme bem, se ele se alimenta bem, se ele tem um plano de atividade física, o cérebro no outro dia Isso. tá num nível de produtividade muito alto. Muito alto. Aí você gera um equilíbrio, né, dentro do seu corpo, né? Legal esse negócio. Através dessa constância. Muito legal. E para quando é? Já tá Agora, funcionando? a Já partir de tá no agora, ar? Como é que tá a isso aí? partir de agora, dia 15 de maio, agora, a partir de semana que 15 vem, a gente de já maio. começa. Que dia que é hoje, Gabriel? Só pra gente saber. Isso. Hoje é dia 8. Hoje é dia 8, 15 de maio, semana que vem. Esse podcast vai no ar ali pelo dia 20, não é? Então, quando ele for pro ar na semana do dia 20 alguma coisa, vamos fazer uma Já semana vai fazer uma semana que que o já tá programa vai andamento. estar no ar. Exatamente. E como é que o pessoal te encontra para falar nesse programa? Ó, eu tenho a minha página, @personallucas.lopes, e eu criei também agora a página da Corporate Wellness, né? Wellness significa saúde e bem-estar, né? Uma palavra em inglês. E o corporate vem de corpo, né? E corporativo. Então, Corporate Wellness, @Corporate Wellness, e o meu particular, @personallucas.lopes. Que é o seu Instagram. É o meu Instagram. Tem canal no YouTube já? Vou fazer. Vou fazer. Vou fazer. Produzir conteúdo lá. Isso. Não é fácil, viu? É. Mas se tiver disciplina, fácil não é. Cara, acho que você falou um pouco já, mas para alta performance, eu acho que em qualquer coisa, seja empreendendo,
seja no dia a dia, existe um conjunto de hábitos. Qual hábito você destacaria para o pessoal para que eles sejam de alta performance? Acho que a gente falou um pouquinho já, né? Sono. Tá, Mas vamos lá. Hábitos que levem alguém a alta performance. tá. Primeiro é o exercício físico, Certo? tá? Esse é o primeiro requisito, né, que a pessoa tem que ter, que é o treinamento. Segundo é o sono, controle do sono, né? Os estudos falam de 7 a 8 horas, então a pessoa tem que respeitar esse processo. Ah, eu durmo 4 horas, também tá bom? Não, de 7 a 8 É uma horas, besteira, né? tá? Tem É gente que besteira, fala isso mesmo. tá? O controle na alimentação, então uma alimentação equilibrada, né? E não com excessos. E também o controle da sua saúde mental, tá? Esses são os 4 requisitos aí que são defendidos aí por vários cientistas, né? E médicos, que são necessários aí para você ter uma melhora que vai te ajudar a impulsionar na sua qualidade de vida e também na sua performance pessoal, né? Pessoal, a gente envolve relacionamento, amigos e performance profissional, que é no trabalho. Legal. Eu tenho uma opinião também, Lucas, que sim, se as pessoas descobrissem o poder da atividade física, as farmacêuticas iam reduzir demais o lucro, né? Porque eu vejo muita gente procura antidepressivo, ansiolítico. A gente tá numa moda remédio para dormir, remédio para ficar acordado, É isso. remédio para treinar, remédio para ter foco, Remédio para ter relação sexual? remédio para ter relação sexual. É impressionante. Se as pessoas descobrissem o quanto a atividade física é poderosa, as farmacêuticas teriam um problema. É o primeiro, por isso que a gente defende. É o primeiro requisito, é o requisito básico. Porque envolve muitas coisas, né? Muita liberação de hormônio, né? E assim, eu até uma deixa aqui. Se a pessoa puder colocar o treinamento físico, né? O exercício físico de manhã, é melhor. Pro aspecto de produtividade, Eu acho também. tá? Tanto físico, tanto mental, o exercício físico, o treinamento físico, uma academia, né? Ou uma corrida, é melhor de manhã. E, após isso, um banho gelado. É O banho fantástico. gelado, o treinamento de manhã com o banho gelado é uma combinação perfeita. Cara, eu vejo o seguinte, né? Muita gente, eu também já tive esse costume de energético. Sabe, Red Bull, essas coisas. As pessoas não imaginam que o banho gelado, ele é um Red Bull natural, É, sem consequência para a saúde. A mente, né? O foco, isso. o dia muda completamente a Ele partir de um banho. auxilia, né, no aumento de produção de noradrenalina e dopamina, né? Justamente. Fantástico. Então, assim, o banho gelado, ele é como se fala, a cereja do bolo, hein, É depois do treinamento. grátis. Exatamente. Não gasta nem energia Isso. elétrica. Não precisa ser 15 minutos, não. Um banhozinho de 10 minutinhos, ele 5 minutinhos depois do treino tá ótimo. Você sabe que eu coloquei atividade física na minha vida como premissa, sabe? Como prioridade. Então eu acordo, deixo minha filha na escola, deixei na escola, eu tô indo para fazer, cumprir Então, a minha atividade. essa é a sua rotina. É, É isso que as pessoas têm que colocar. Rotina. Sem rotina, você não tem o hábito de fazer, entendeu? isso aí. Cara, legal. A gente vai indo agora para a parte final. Queria que você deixasse para as pessoas um recado, né? Uma mensagem. Eu até anotei aqui, né? Corpo, mente e dinheiro, né? Eles andam juntos. Sim, Prosperidade, eu comecei o podcast falando disso. Prosperidade não é só financeira. Prosperidade tem a ver com saúde, prosperidade tem a ver também com dinheiro, prosperidade tem a ver com a questão espiritual, isso. tem a ver com a questão de saúde e com a parte física. Deixa uma mensagem para a turma aí, parar de procrastinar e se habituar à atividade física, porque tem inúmeras, mas inúmeras consequências positivas a partir desses Sim. hábitos. O meu recado é: você que treina, continue. Você que não treina, comece já, tá? Essa é uma frase que eu levo aí, né, pra galera. E o primeiro passo é comece aos poucos, mas comece. O exercício físico é essencial, tá? Para manutenção, por equilíbrio, para o desenvolvimento da sua vida, né? Se você quer ter uma qualidade de vida melhor, quer ter um bem-estar melhor, quer se relacionar melhor, trabalhar melhor, comece a colocar o exercício físico aí, como primeiro requisito aí para impulsionar esses detalhes, né? Então, isso é muito importante e, consequência disso, né, você vai ter uma vida muito, muito, muito mais produtiva, muito mais próspera, né? E vai te abrir os caminhos aí para outros segmentos, né?
tá? Isso aí. O melhor dia para começar era ontem, né? Era Para quem ontem. não começou, é hoje. É hoje. Então, E para quem não fica adiando. exatamente, não adia. Comece e coloque metas na sua vida que sejam atingíveis para você não se frustrar lá na frente, né? Dar conta de cumprir essas metas e Deus abençoe vocês aí, vai para cima. Pessoal, para quem está gostando desse episódio, aproveita para se inscrever, aproveita para deixar o like, aproveita para compartilhar esse conteúdo e me ajudar, né, através desse podcast, a alcançar mais pessoas, a mudar a vida das pessoas através do conhecimento. Lucas, foi muito bom, foi muito legal esse bate-papo. Vamos deixar aqui, né, Gabriel, tanto a página do Lucas quanto o Instagram dele para as pessoas procurarem. O Lucas está no Instagram, tem a página da empresa agora. Ele é personal, não sei se com esse projeto novo vai continuar atendendo as pessoas. A ideia é ficar como personal dentro dos 2 anos e depois já entrar na parte de gestão, aí nessa parte empresarial aí da Corporate Wellness. Legal. Muito obrigado, Lucas, pela sua Eu que presença aqui. agradeço pela Foi muito oportunidade, tá? legal. Muito obrigado. Pessoal, então esse foi o 5º episódio do IRPcast. Foi muito legal estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado e eu encontro vocês no próximo episódio.